Olá, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês já pararam para pensar que, mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento, o nosso mundo ainda está cheio de segredos? Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pelos maiores mistérios que a ciência ainda não conseguiu explicar. Preparem-se, porque algumas coisas são mais estranhas do que a ficção. Vamos começar com algo que está literalmente debaixo dos nossos pés, mas que continua a ser um enigma: o ronronar da Terra. Não estou a falar de um gato gigante. Estou a falar de um zumbido constante, de baixa frequência, que ecoa por todo o planeta. Foi detectado pela primeira vez em 1959, mas só em 1998 foi confirmado que não era apenas ruído sísmico ou interferência. O mais estranho? Ninguém sabe o que o causa. Algumas teorias apontam para as ondas do oceano a colidir, outras para a atividade atmosférica. Mas, até agora, é como se a Terra estivesse a sussurrar um segredo que ainda não conseguimos decifrar. O que acham que pode ser? Deixem as vossas teorias nos comentários. Agora, vamos viajar para o passado, para uma das civilizações mais misteriosas da história, os construtores de Göbekli Tepe. Localizado na Turquia, este é o templo mais antigo do mundo, com cerca de 12.000 anos. Isso é mais antigo que as pirâmides e Stonehenge. O que o torna tão intrigante é que foi construído por caçadores-coletores, pessoas que supostamente não tinham a organização social ou as ferramentas necessárias para erguer estes enormes pilares de pedra em forma de T, alguns com mais de 5 metros de altura e pesando toneladas. Como é que eles conseguiram? E por quê? Os pilares estão cobertos com gravuras de animais, mas não há sinais de habitação permanente. Parece que as pessoas viajavam de longe para construir e usar este local sagrado, e depois, por volta de 8.000 a.C., enterraram-no de propósito e foram-se embora. Por que construir algo tão monumental apenas para o esconder? Göbekli Tepe desafia tudo o que pensávamos saber sobre o início da civilização humana. E que tal falarmos de algo que nos afeta a todos, todas as noites? O sonho. Sim, todos nós sonhamos, mas a ciência ainda não tem uma resposta definitiva para o porquê. Existem várias teorias, claro. Uma delas é que os sonhos são uma espécie de limpeza do cérebro, onde ele processa as memórias do dia, guardando o que é importante e descartando o que não é. Outra teoria, de inspiração freudiana, sugere que os sonhos são uma janela para o nosso subconsciente, revelando desejos e medos reprimidos. E há ainda a hipótese de que são apenas sinapses a disparar aleatoriamente enquanto dormimos, e o nosso cérebro tenta criar uma história a partir desse caos. Mas a verdade é que nenhuma teoria explica completamente a variedade, a estranheza e o impacto emocional dos nossos sonhos. Por que temos pesadelos? E por que é que, por vezes, acordamos com a solução para um problema que nos atormentava? O mundo dos sonhos continua a ser um território largamente inexplorado. Agora, preparem-se para um mistério cósmico. Vocês já ouviram falar do sinal WOW? Em 1977, um radiotelescópio nos Estados Unidos captou um sinal de rádio extremamente forte e invulgar vindo do espaço profundo. Durou 72 segundos e era tão poderoso que o astrônomo que o descobriu, Jerry Ehman, escreveu "Uau" ao lado dos dados impressos. O sinal vinha da direção da constelação de Sagitário e tinha todas as características que esperaríamos de um sinal de origem extraterrestre. O problema nunca mais foi detectado. Nunca. Os cientistas apontaram os seus telescópios para aquela mesma região do céu inúmeras vezes, mas o silêncio foi total. Foi uma mensagem única de uma civilização alienígena, uma anomalia cósmica rara que nunca mais se repetiu, ou algo completamente diferente.
Mais de 40 anos depois, o sinal Uau continua a ser a melhor evidência e também a mais frustrante de que talvez não estejamos sozinhos no universo. De volta à Terra, vamos mergulhar num dos maiores mistérios náuticos de todos os tempos, o Mary Celeste. Em 1872, este navio foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, em perfeitas condições. As velas estavam içadas, a carga de álcool industrial estava intacta e havia comida e água para meses a bordo. Havia apenas um problema: a tripulação inteira, incluindo o capitão, a sua esposa e a sua filha de 2 anos, tinha desaparecido. Não havia sinais de luta nem de pirataria. O único bote salva-vidas estava em falta, sugerindo uma evacuação ordenada. Mas por quê? O que poderia ter assustado 10 pessoas experientes a ponto de abandonarem um navio perfeitamente navegável em mar aberto? As teorias vão desde um motim até o medo de uma explosão da carga, passando por ataques de lulas gigantes ou até fenômenos paranormais. Mas, sem corpos e sem testemunhas, o destino da tripulação do Mary Celeste permanece um fantasma que assombra os mares. Vamos agora para um fenômeno que desafia a nossa compreensão da consciência. As experiências de quase-morte, ou EQMs. Pessoas de todo o mundo, de diferentes culturas e crenças, que estiveram clinicamente mortas e foram ressuscitadas, relatam experiências surpreendentemente semelhantes. A sensação de flutuar sobre o próprio corpo, viajar por um túnel de luz, encontrar entes queridos que já partiram e sentir uma paz avassaladora. A ciência tenta explicar isto como alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro ou pela libertação de certas substâncias químicas durante o processo de morte. No entanto, o que intriga os investigadores são os casos em que os pacientes relatam detalhes específicos do que aconteceu na sala de operações enquanto estavam mortos. Detalhes que eles não poderiam saber. Será que a consciência pode existir independentemente do cérebro? É uma questão profunda que nos leva ao limite do que a ciência pode medir e compreender. Continuando a nossa viagem, vamos falar sobre algo que constitui a maior parte do nosso universo, mas do qual não sabemos quase nada: a matéria escura e a energia escura. Quando os astrônomos olham para as galáxias, percebem que elas giram tão rápido que deveriam despedaçar-se. A gravidade de toda a matéria visível, estrelas, planetas, gás, não é suficiente para as manter unidas. Por isso, os cientistas postularam a existência de matéria escura, uma substância invisível que não emite nem reflete luz, mas que tem massa e, portanto, gravidade. Estima-se que compõe cerca de 27% do universo. E como se isso não fosse suficiente, o universo não está apenas a expandir-se, está a expandir-se a um ritmo acelerado. A força que impulsiona esta aceleração foi batizada de energia escura e constitui cerca de 68% do universo. Juntas, a matéria escura e a energia escura formam 95% do cosmos. Tudo o que vemos, tudo o que conhecemos, é apenas 5%. Estamos a viver num universo cujo conteúdo principal é um completo mistério. É uma ideia ao mesmo tempo humilhante e incrivelmente excitante. E por último, mas não menos intrigante, vamos falar do manuscrito Voynich. Este é um livro do século XV, escrito numa linguagem desconhecida e ilustrado com plantas que não existem, diagramas astrológicos bizarros e figuras humanas em situações estranhas. Durante séculos, os melhores criptógrafos do mundo, incluindo decifradores de códigos de guerra, tentaram decifrá-lo, mas sem sucesso. A linguagem não corresponde a nenhum padrão conhecido. Será um código complexo, uma língua perdida, ou será apenas uma elaborada fraude medieval sem significado algum?
A análise do pergaminho e da tinta confirma a sua idade, mas o seu conteúdo permanece um enigma absoluto. O manuscrito Voynich é um lembrete de que, por vezes, os maiores segredos não estão nas profundezas do espaço ou do oceano, mas sim trancados numa página, à espera da chave certa. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos mistérios inexplicáveis. Desde o zumbido do nosso planeta até aos segredos do cosmos e da nossa própria mente, fica claro que ainda temos muito a aprender. E não é isso que torna a exploração e a ciência tão emocionantes? A busca por respostas é o que nos impulsiona. Qual destes mistérios vos fascinou mais? Tem alguma teoria sobre algum deles? Partilhem as vossas ideias nos comentários, eu adoraria ler. Muito obrigado por me acompanharem nesta aventura. Se gostaram deste mergulho no desconhecido, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os vossos amigos curiosos e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima, exploradores. Continuem a questionar.